Imagina só, você consegue um jogo um tanto esquisito, na verdade esquisito pra caramba, e que ele não tem nada de mais que chame tanta atenção dele. Não é tipo um Ultra Kill da vida e também não é um Stardew Valley. E sim, só texto. E não, seu otaquinho fedido do caramba, não é uma visual novel que você pode namorar 20 garotas de anime ao mesmo tempo. Não, não, não. É apenas texto, sem imagem nenhuma. E mesmo ele não sendo nem um pouco interessante de se jogar, algo te prende nele e você continua. Talvez esperando que o final seja recompensador? Afinal, não é possível que um jogo tão chato e tão esquisito não tenha nada no final, né? Oi, eu sou a Uni e eu conto histórias. E toda essa descrição que eu acabei de dar é exatamente sobre o jogo que eu trouxe pra vocês. O Pale Luna, ou Lua Pálida pra quem não entende japonês. Um jogo torturante de tédio e ódio, porque vocês vão entender por quê. Mas tem um final estranho. Os jogos de antigamente, principalmente na época que eles estavam sendo iniciados no mundo, eram muito diferentes do que temos hoje em dia. Em vez de gráficos ou imagens, era só textos e comandos, com perguntas para decidir qual seria a sua próxima ação, tipo um RPG. Nos anos 80 era muito difícil de conseguir jogos assim, ou jogos no geral, ainda mais os indies, tendo que ser passado de mão em mão, sem saber a origem. A Steam é criada em 2003, pessoas em 1981. Mas foi no final do hype desse tipo de jogo que surgiu um em específico chamado Pale Luna, em São Francisco, nos Estados Unidos. Se tivesse uma review na época, seria mais ou menos assim: jogo mal feito do caralho, eu erro uma coisinha e o PC trava todo, eu tenho 4 GB de espaço, nem vem falar que o problema é meu PC. Chato demais, muito texto. Não tem mod do CJ. Ele não faz o menor sentido. E por ser mal feito, várias cópias foram descartadas junto com os PCs que ainda estavam com ele instalado, já que não rodavam nem o jogo da cobrinha do Nokia direito nesses PCs da época do Bumba. Mas uma pessoa conseguiu acesso a esse jogo quando literalmente estava acabando essa onda de jogos em texto. E ele vem nos relatar o que tinha nesse tal jogo Lua Pálida. O nome dele era Michael Neves. Ele nos conta que ao abrir só tem esse texto: você tem um quarto escuro. O luar brilha através da janela. Há ouro no canto, junto com uma pá e uma corda. Há uma porta ao leste. Comando? E nenhum comando relacionado a esses itens funciona. Absolutamente nenhum. Então você pega esses itens e vai embora, saindo pela porta ao leste. Colha sua recompensa. A lua pálida sorri para você. Você está em uma floresta com os caminhos norte, oeste e leste. Comando? É aqui que o jogo fica insuportável. E todo mundo quitou depois disso aqui. Porque simplesmente não é uma coisa que, beleza, você vai errar ali. Não, volta do início. Não, 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 não. Sempre que vocês colocassem o caminho errado... Porra! Sempre que vocês colocassem o caminho errado, o jogo não ia só falar assim, não, errou, volta do início. Não, você tinha o seu PC travado. E não tinha comando, não tinha Alt F4, não tinha Alt Tab, não tinha nada que salvasse. Era simplesmente reiniciando o computador. À força. Inúmeras vezes. Porque são 3 caminhos. E você acha que, beleza, passei por esse primeiro caminho, acabou. Não. Não, não, não. Porque você vai continuar tendo vários e vários e vários e vários caminhos até finalmente chegar no final. Então imagina, são 33 telas para você descobrir entre 3 opções aonde você tem que ir. E toda vez que você erra, seu PC trava. E o jogo segue assim o tempo inteiro. A partir daqui é só assim. Antes até dava para você errar, mas continuar do zero. Não, 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 não. Você tem que reiniciar. E isso foi infernal para todos. Menos pro Michael. O Michael não desistiu. Ele continuou até o fim. Esse cara não tem mais nada pra fazer. Foram 5 horas de tentativa e erro e 33 telas de texto até o maldito fim. E o final é esse texto. A lua pálida sorri largamente. Não há mais caminhos. A lua pálida sorri largamente. O chão está macio. A lua pálida sorri largamente. Aqui. Comando? Acho que acabou? Nada. Lembra que eu falei que a partir daqui errou o comando, você trava tudo? Eu não tava brincando. A partir daqui você tem outros comandos para tentar descobrir a ordem certinha. E nosso humano Michael ficou mais 1 hora tentando descobrir. Que é cavar buraco,
jogar o ouro no buraco, tampar o buraco. Ufa, beleza, terminamos. Qual é o final? Como bom jogador de Minecraft, eu percebi que isso aqui são coordenadas. Então deu pra saber mais ou menos o que tá acontecendo. Tem meio que um tesouro na vida real. E é isso exatamente que o Michael pensa. E óbvio, a partir daqui não tem mais comando nenhum. E se você quiser sair do jogo, não tem Alt F4 de novo. Você só tem que reiniciar o PC e só não abrir o jogo agora. O jogo mal programado da desgraça. Dando uma pesquisada, essas coordenadas levam para uma floresta chamada Lassie Volcanic Park, onde, por sorte, fica perto da onde o Michael mora. Coincidência? O que aumenta as chances que o criador desse jogo está perto de onde mora. E mais tarde esse detalhe de ele estar perto de onde que o Michael mora deixa um pouquinho arrepiante a situação, dá um calafrio. Se eu fosse o Michael, eu ia ficar com medo. Era lá que estava o final real do jogo, e ele imaginou que teria um prêmio no lugar. O garoto entrou na floresta com uma bússola e uma pá e percebeu que o caminho era igual ao que ele seguia no jogo. E quando ele chegou no X do mapa, ele tropeçou em uma terra mais elevada no chão. Era ali que estava o tesouro enterrado. O garoto cavou animado, já pensando no ouro do jogo, e ao desenterrar ele simplesmente caiu para trás, horrorizado com o que ele achou. Uma cabeça em decomposição de uma garotinha loira. Puta merda, esse era o tal ouro do jogo. Michael obviamente avisou a polícia. A menina encontrada era Karen Paulsen. Ela tinha 11 anos quando foi desaparecida, um ano e meio antes de ser achada pelo Michael. A polícia começou uma investigação para capturar o programador que se tornou o principal suspeito. Mas nos anos 90 a tecnologia não era tão desenvolvida e ninguém sabia quem era o criador, justamente por ter passado de mão em mão esse jogo. Apesar de ser possível que ele está por ali por causa das coordenadas. A polícia não encontrou nada e alguns esquisitos colecionadores estão atrás das cópias originais, que é muito difícil de achar, assim como o criador dessa abominação. O corpo de Karen nunca foi encontrado. Sinistro. Por algum motivo, assassinos gostam de chamar atenção pelo que eles fazem. O que é um pouco contraintuitivo, mas já tem vários casos de assassinos que ficam avisando o que eles estão fazendo, querendo ser achados. Mas esse cabra ainda dificultou, porque esse jogo desgraçado só uma pessoa conseguiu zerar, porque é insuportável. E é por isso que eu disse que era sinistro o fato de que ele morava na cidade do Michael, porque o Michael pode ser o próximo, ou qualquer pessoa, pode ser um assassino que está solta. E outra, eu também tenho uma teoria que na verdade o assassino é justamente o Michael, porque ele foi o único que terminou esse jogo e ele mora na região perto da onde a criança foi enterrada, e ainda por cima ele poderia ter programado esse jogo e ter esse papinho de que foi um amigo que me passou não sei o que, para tentar fugir disso, porque é muito suspeito. Eu não descarto nenhuma suspeita aqui, mas nós nunca vamos saber. Comentem o que vocês acharam dessa história e outras que vocês gostariam que eu trouxesse, porque eu tô levando muito em consideração as sugestões de vocês. Também se inscrevam tanto para serem notificados quando um vídeo meu for lançado ou qualquer coisa do tipo. Eu vejo vocês no próximo. Até mais!